No ar, o compromisso com a história número 4. Hoje, Daniel Campos e o Gui, porque o Jun segue viajando. Entra não dia, sai voltou dia. ainda. O chorinho do compromisso, produção. Hoje, no compromisso, falaremos sobre Mário Sérgio Pontes de Paiva. O Mário Sérgio que era conhecido como o Vesgo, porque ele inventou a jogada de olhar para um lado e tocar para o outro. Chegou ao São Paulo em 1981, onde ganhou o apelido de o Rei do Gatilho. Alguém sabe por que ele era o Rei do Gatilho? Que ele chutava bem? Não. Boa essa história. Porque em 1981, São Paulo contra o São José estava saindo do estádio de São José e os torcedores cercaram o São Paulo para agredir e o Mário Sérgio, que andava armado pelo visto, normal, descarregou o pente do seu 38 para espantar os torcedores. Anos depois, veio dizer que era de festim as balas, mas tá aí o folclore, jamais saberemos. Duvido que seja de festim, pelo que ouvimos de história do Mário Sérgio. Dani, conta um pouco do Mário Sérgio no São Paulo, quanto tempo ele jogou, qual título ele ganhou? Mário Sérgio, ele passou pelo São Paulo tanto como jogador quanto como treinador, né? Ele voltou em 98 como treinador, ficou um período bastante curto, mas a fase do Mário Sérgio ela é curta, mas bastante marcante, né? Ele é uma das estrelas do nosso caminho dos ídolos, pelo título paulista de 81, esse é o grande título. Naquela época, para os mais novos, o paulista valia muito, a disputa, a rivalidade e o peso do campeonato paulista era muito diferente do que é hoje. Esse título que foi um bicampeonato, né? Porque a gente ganhou em 80. Era um campeonato muito longo, né? Era um campeonato longo e muito importante. E o Mário, ele tem um clássico muito marcante, que é uma das maiores vitórias históricas sobre o Palmeiras, que é um 6-2, onde ele comanda um jogo muito intenso, uma goleada histórica, e ele faz 2 dos 6 gols. Então tem um peso dessa goleada na campanha, na passagem dele. Ele sempre foi um cara que jogou muito bem, e foi muito polêmico na mesma proporção, né? Inclusive a saída dele é porque ele não se dava bem com o esquema do José Poy, Sim, outro grande ídolo que está no nosso caminho dos ídolos. Que falaremos mais pra frente. Sim. Mas ele era um cara de muita bola e muito ácido relacionamento, né? Chegou a rivalizar com um teletreinador quando ele foi treinador, né? Ele não tinha muito... Ele era técnico da Galinhada, ele era técnico, e brigou com o Tele em 93? Quando o Tele era treinador, ele desmerecia as práticas, talvez, do maior treinador de todos os tempos. Então, ele não tinha essa de se controlar. Ele falava o que vinha na cabeça, ficou no São Paulo como treinador um período super curto, mais perdeu do que ganhou, não foi um treinador marcante. Mas tem uma história de ter passado pelo clube como jogador e treinador, que eu acho que é uma honra para pouquíssimos atletas na nossa história. Ô Gui, e pro futebol, assim, o que representou o Mário Sérgio em termos de seleção brasileira? E depois eu vou... Você tem aí, antes de você falar da seleção brasileira, o time de 81, então, que a gente estava falando desse campeonato histórico. O Rodolfo vai colocar a foto aí do time de 81, mas era Valdir Pérez, Getúlio, Oscar Dario Pereira, Marinho Chagas, Almir, Mário Sérgio, Everton, Renato, Paulo César Capeta e Serginho Chulapa. O Renato que deve vir nos próximos resenhas, já está combinado. Que também está com uma estrela lá. Desse time tem vários, né? Você vê a importância desse título. No jogo, Gui, o Everton faz 1-0, o Palmeiras empata. Mário Sérgio desempata e faz 2-1 com um golaço que o Rodolfo vai pôr aqui, os gols dessa partida. Renato faz 3-1, o Serginho faz 4-1, o Paulo César faz 5-1 e o Mário Sérgio de calcanhar faz o sexto
e sacramenta uma goleada histórica, no final o Palmeiras desconta. Mas é uma atuação de gala que, se você conversa com São Paulinos, meu tio, irmão do meu pai, meu avô, lembravam desse jogo como um jogo épico de um jogador clássico. Que esse clássico é esse do Mário Sérgio, uma atuação do Pita, que o Pita costurou todo mundo, que também... O Pita que não tá, né, no caminho dos ídolos. Por enquanto, né? Quem tem mais de 45 anos aí, esse time de 81 é muito marcante por causa desse bicampeonato, né? Então, o pessoal que tem essa idade já lembra de cabeça esse time, como eu falei agora, os caras já escalam certinho. E na seleção, Gui, pra gente mostrar pro torcedor São Paulino a dimensão que esse jogador teve pro futebol brasileiro. Falando de seleção, o Mário Sérgio ele sempre foi um jogador muito intempestivo, né? Ele sempre teve esse temperamento muito forte. Ele, para os mais novos, ele conseguiu mostrar isso também, até na TV. Polêmicos com os comentários dele e tal. Na seleção ele não, por conta desse temperamento, acabou não sendo muito, não tendo muita participação, não sendo muito convocado, apesar de ter participado praticamente de toda a campanha das eliminatórias, da preparação para a Copa de 82, né, que foi o auge da carreira dele. E todo mundo achava que ele ia, né? Todo mundo tinha certeza que ele ia para a Copa, mas no final da preparação... daí vem a mágoa com o Tele, que explodiu em 1993. E no final, já às vésperas da Copa, já na convocação, o Tele chama o Éder e deixa o Mário Sérgio de fora da convocação, né? E depois o Tele se desculpa com ele por causa desse episódio, reconheceu lá que não devia ter feito isso, que foi mal entendido e tal, mas depois... A não convocação? E aí fica a mágoa deles aí entre... Mário Sérgio, para mim, ele tem uma característica de conseguir ser ídolo no Grenal. E isso para mim é muito difícil. Nos dois times. Ele é respeitado nos dois times de Porto Alegre, que normalmente você polariza, né? É difícil você ser respeitado nos dois. Eu acho que é um cara que tem que ter muita bola para conseguir esse tipo de coisa. Na seleção, de novo, voltando, ele fez 8 jogos só pela seleção. Então ele fez 2 jogos em 81, aí na preparação 3 jogos em 82, volta à seleção provavelmente depois que o Tele sai, só em 85, já em final de carreira e tal, aí ele volta. Mesmo com essa curta passagem, um dos repórteres que eu considero, jornalistas que eu considero mais experientes dos tempos, mais experientes não, mas com os melhores conteúdos do tempo atual, para mim é o PVC. E o PVC listou o Mário Sérgio como um dos 100 jogadores mais importantes da história do futebol brasileiro. Acho que pela classe que ele tinha, pela polêmica, acho que por tudo que envolvia, né? Pelo estilo de jogo. O Mário Sérgio, ele era um jogador inovador para o tempo. Essa rebeldia, a marca do Ronaldinho Gaúcho histórica, foi ele que começou, né? Então... você vê um jogador à frente do tempo pela forma. Na minha opinião, pelo menos, foram 2 jogadores que mudaram muito nessa época em que jogaram, foi o Mário Sérgio e o Sócrates, com estilos muito parecidos, né? E aí, óbvio, você tem um nível acima o Zico e tal, Raí o nível acima do Zico. Alguém tem aí o número de... Pra mim também. O Raí é acima do Zico, só vê títulos. O Zico não ganhou nada. Alguém sabe quantos gols ele fez com a camisa do São Paulo? Claro, temos aqui um departamento de estatística e pesquisa do Resenha. Mário Sérgio, entre 81 e 82, jogou 62 jogos pelo São Paulo, marcou 8 gols. Qual o gol mais importante do Mário Sérgio pelo São Paulo? Cara, eu acho que são 2, porque os 2 são golaços, mas eu acho que os 2 do clássico são os mais marcantes. Qual a maior polêmica de Mário Sérgio no São Paulo, já como treinador?
Ué, não é o tiro pra cima? Não, a maior polêmica é barrar o Rogério como cobrador de É falta. verdade, muito bem lembrado. O Rogério que já tinha 4 gols na carreira isso. quando o Mário Sérgio chegou e ele 98. e talvez por isso que ele tenha caído, né? Eu até pus É, aqui, tá. a frase na íntegra, voz do Mário Sérgio. Verdade. Cheguei no São Paulo em 98 e o Rogério tinha feito só 4 gols de falta Só. na carreira. E aí eu tinha Dodô, França e outros jogadores habilidosos. Eu cheguei pro Rogério, conversei com ele e falei: Rogério, eu não preciso de um goleiro que bata falta. Eu quero um jogador nessa posição que não deixe a bola entrar. E foi aí que ele vetou. Um visionário. mas olha, posso falar, o argumento dele é o mesmo que o seu quando eu defendo que o São Paulo tinha que ter uma escola de goleiros batedores de falta. É o mesmo. É igual. É. Eu tenho um gênio que já fez 4, ou não tenho nem meio goleiro no gol, e eu tô comparando a mesma coisa. Estou dizendo que teremos que ter uma escola para o futuro. Não, vamos fazer a escola primeiro, depois a gente pensa. Sim, e infelizmente, né, o Mário Sérgio, para quem não se lembra, morreu no acidente da Chapecoense. Já como comentarista, né? Ele estava como comentarista do Fox Sport. E fica aqui nosso sentimento a todos os familiares e nosso agradecimento pela carreira do Mário E Sérgio. só mais uma curiosidade do Mário Sérgio, ele jogou em 17 times na carreira dele, e o São Paulo foi o segundo time que ele mais jogou, só atrás do... Mesmo um ano só, hein? Até a confusão ele jogava. Só Daí atrás ele do arrumava a Vitória. confusão e É. ia pro próximo. E ele jogou no Vitória, foi o time que ele mais jogou, ele jogou durante 4 anos no Vitória, ainda início de carreira, né, de 71 a 75. Depois no Internacional com 2 passagens, né? Depois no São Paulo com 62 jogos e no Inter 53 jogos. Então, Um nômade do Mas futebol. ele era muito ligado ao Fluminense também, né? Se eu não me engano. Não sei, não. jogou 14 jogos pelo Fluminense. Tipo a mesma coisa. É. Bom, Mário Sérgio, que Deus o tenha. É. valeu.